estudantes, pais, responsáveis e toda a família, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Carol e estou aqui com o professor André. Olá, professor André, tudo bem? Tudo bem, e você, professora Carol? Tudo certo. Vamos para mais uma aula de Educação Física? Vamos lá! E como vocês já estão acostumados, peguem o caderno de vocês para anotar as informações importantes da aula de hoje. Acompanhem lá conosco. Componente curricular, Educação Física, turma, 4º e 5º ano, conteúdo, ginástica, aula de número 17, e não esquece de colocar... a data de hoje. Muito bem, repetindo, Componente curricular, educação física, turma, 4º e 5º ano, conteúdo, ginástica, aula de número 17 e não esquece de colocar... a data de hoje. Muito bem, agora que vocês já anotaram as informações importantes da aula de hoje, a gente vai passar para vocês os materiais que vocês vão precisar para a aula de hoje. Novamente, como a aula passada, hoje vocês só vão precisar do que, professor André? Do caderno para fazer as suas anotações. Então, como vocês também já estão acostumados, a gente vai dar aquele tempinho para vocês separarem, se caso não esteja com o caderno aí ainda, e a gente já retorna com a nossa atividade da aula de hoje. Bom, pessoal, então para a gente iniciar a nossa aula de hoje, a gente vai estar fazendo mais uma atividade com o nosso dominó acrobático, né, professor André? Isso mesmo, dona Carol. E antes de a gente fazer essa atividade também com o nosso dominó acrobático, né, a gente também gostaria de sugerir para vocês, se vocês quiserem, vocês podem até estar confeccionando esse dominó acrobático, como a gente fez aqui com as partes do corpo, aí na casa de vocês. Ou vocês também podem estar confeccionando com desenhos, né, professor André? Isso, vocês podem aí usar a criatividade de vocês para confeccionar esse dominó, né? Pode, ao invés de escrever a parte do corpo, pode desenhar, né? Ou colar aí. Colar a figurinha, isso, imagens. Corpo, Então podem usar a criatividade de vocês também para confeccionar este dominó. Isso, mas a ideia, né, dessa atividade, na verdade, são várias possibilidades, né? Então por isso que nem na aula passada a gente terminando, né, a gente finalizou a aula com uma atividade do dominó acrobático, que foi meio difícil, né, professor André? Eu achei difícil. Você pensa assim, são movimentos tranquilos, tem ali só as partes do corpo e são essas partes que a gente pode encostar no chão. Mas quando a gente vai para a prática, né, professora Carol? Isso aí mesmo. Já fica um pouco mais difícil. No entanto, que a gente até tinha pensado de fazer depois, encostar apenas uma parte do corpo no chão, em vez das duas, e daí a gente pensou, não vai dar certo, né, professora? Como, né? A gente... Não vai ter como. A gente, pelo menos, né, professora Carol? Nós não conseguimos, mas... alguns de vocês a gente sabe que consegue, né? Que tem um pouco mais de habilidade aí para fazer esses movimentos, né? Se, por exemplo, ficar só com as mãos no chão, isso mesmo. Só com o dedão do pé no chão, né? Mas a gente preferiu não arriscar, né, professora Carol? Isso, até porque a gente tem que pensar que muitos de vocês talvez nem tenham espaço suficiente para fazer, né, esse tipo de movimento. Então agora, né, nessa nossa aula de hoje, a gente vai estar fazendo o jogo do dominó tradicional, que a gente já fez aí na aula, acho que retrasada, em algumas aulas anteriores aí, né, professor André? Que a gente fez o jogo do dominó tradicional, onde a gente tinha que encostar a parte do corpo um no outro, né? Então, por exemplo, se saía o antebraço, a gente encostava o antebraço, o cotovelo era o cotovelo, né? A gente encostava um no outro. Hoje, como que a gente vai fazer? A gente vai sortear as peças aqui, eu vou ficar com umas peças, o professor André com outras, e algumas a gente vai deixar para sortear, né? Se no caso não tiver. E a intenção desse nosso jogo do dominó, qual é? Então, a peça que for sorteada, e a gente vai colocar no chão essa peça para a gente ir seguindo o nosso dominó, a parte do corpo que for igual, né, que a gente vai ter que juntar lá no dominó, conforme a gente junta lá quando é o dominó das bolinhas, né, professor André? Isso. A gente vai ter que encostar essa parte do corpo lá na nossa parede. Vocês estão vendo que a gente tem uma parede aqui atrás, né? Vocês também têm que providenciar uma parede aí na casa de vocês. Então a gente vai encostar nessa parede que a gente tem aqui atrás.
atrás para Então, vocês como a poderem gente visualizar. deu o exemplo, né? Então, se é o antebraço, vai Então encostar a gente lá vai encostar o antebraço. Se é o cotovelo, vai encostar o cotovelo na parede, ok? E assim. Se é o pé direito, vai encostar só o pé direito. Ok? Certo? Então, para a gente iniciar essa atividade, nós vamos entregar 5 peças para cada um e as demais André, ficarão foi 5. disponíveis para compra. Eu vou pegar 5 e vou deixar aqui no chão. Ok. Então, professor André, você começa. Então, como a gente está iniciando, eu vou pegar aqui e colocar. Então, tem a opção aqui do braço ou bumbum. Como a gente ainda não tem as partes iguais, né? A primeira peça, então a gente não vai encostar nada na parede ainda. Né? Agora eu tenho que achar o braço ou o bumbum. Ó, professor André, não tenho nenhuma. Vou ter que comprar. Para variar, eu vou comprar o molho inteiro, eu acho, aqui. Braço e bumbum eu tenho que achar, professor André. Olha só, tá difícil. Até deixa eu olhar direito aqui, que vai que de repente passou e eu não enxerguei, de repente, que tem algum deles aqui, professor André. Mas não tem, eu tenho que continuar comprando. Ixi, professor André, você vai ficar, eu vou ficar com todas as peças. Achei um braço. Opa! Então, juntou lá braço com braço, nós vamos encostar o braço lá na parede, ok? Lembrando que o braço, ele é o braço todo, né? Só a mão que não e o ombro que não. Então ele é o braço todo, né? Não é só o antebraço. Ok? Então, minha vez. Sua vez, professor André. O pé direito ou Bumbum. o bumbum. Então, vamos colocar lá. Deixa eu ver se eu acho aqui algum. Aqui. Então, o bumbum. Então a gente tem que encostar só o bumbum na parede. Ok? Só o bumbum na parede. Professora Carol, pé direito ou cotovelo? Vamos lá, então. Cotovelo, professor André. Muito bem, professora Carol. Então, cotovelo, encostamos o cotovelo na parede. Tá tranquilo, né, professora Carol? Vocês vejam que, como a gente falou no início, né? Existem várias possibilidades aí da gente realizar o nosso dominó acrobático. Esse que a gente está fazendo é bem mais fácil do que aquele que a gente fez no final da aula passada, né, professor André? Isso mesmo. Então, aqui a gente tem a opção de pé direito ou joelho. Então, eu tenho aqui o joelho. Joelho. Então, vamos encostar o joelho. Só o joelho na parede. Agora é o cabeça ou pé direito? Isso. Vamos ver, professor André, qual eu tenho aqui? Eu tenho a cabeça. Então, vai encostar a cabeça na parede, ok? Vai encostar a cabeça na parede. Então, é barriga ou pé direito. Eu tenho aqui o pé direito. Então, pé direito. Pé direito. Ok? Tem aqui o pé direito. Agora é panturrilha ou barriga? Barriga. Então, encostar a barriga. A gente vai ficar de costas para vocês, para a gente poder encostar a barriga na parede. Só a barriga. Bom, com essa pandemia tá fácil de encostar a barriga, né, professora Carol? Então, bom, vamos lá. Agora, por isso que a gente não pode deixar de fazer atividade física, né, professor André? Atividade física, muito pra importante. Barriga não ficar ainda maior. Agora, professor André, é ombro ou panturrilha? Vamos lá, então. Eu vou ter que comprar aqui, professora Carol. Ixi, professora Carol, sua vez de novo, porque eu não tenho nem panturrilha, nem o ombro. Panturrilha. Eu comprei quase tudo, professor André, ficou tudo aqui comigo. Panturrilha. Panturrilha. Então, encostar aqui a panturrilha. Cuidado para não encostar. O pé fica sem, só a panturrilha. Ok? Muito bem. Dá até para fazer, professor André, assim, ó. Não, assim. Assim encosta o bumbum daí. Tem que ser assim de ladinho mesmo. Só a panturrilha, ó, sem o pé. E nem o joelho também. Senhora Carol, sua vez de novo, porque eu não tenho nem o ombro, agora, nem a orelha esquerda. Orelha esquerda ou ombro?
eu tenho, professor André, o ombro. Ótimo. Aqui, ó. O ombro. Então, mostrar. O ombro. Ombro. Ok. Agora, professor André, é o calcanhar e orelha esquerda. Você tem? Não também, professora Carol. Calcanhar e orelha esquerda. Aqui, eu tenho orelha esquerda e dedo indicador. Então, orelha esquerda. Orelha esquerda. Então, orelha... A gente vai fazer de conta que a gente tá escutando alguém falar lá do outro lado da parede. Né, Não deu pra ouvir nada, professora Carol. Acho que eles estão em silêncio lá. Agora, professor André, calcanhar, dedo indicador da mão. Também não tenho nenhum dos dois, professora Carol. Então eu tenho calcanhar. Agora é o calcanhar, professor André. Calcanhar. Vou encostar aqui, ó. Calcanhar. Agora é a orelha direita ou o dedo indicador da mão. Não tenho nem a orelha direita, nem o dedo indicador da mão, professora Eu Carol. tenho o dedo indicador da mão, professor André, ó. Dedo indicador da mão. Então pode ser... Da mão direita ou da mão esquerda. Lembrando, né, qual é o nosso dedo indicador, né, professor André? Opa, professora Carol, agora eu tenho Agora a aqui, orelha ó, direita e sola do pé. Eu tenho sola lá do pé. sola do pé aqui. Então agora pode é a ser sola do pé. ou do pé direito Ou do pé esquerdo. Direito, que eu fiz o contrário. Ou do pé esquerdo. Ok? Agora é orelha direita ou dedão do pé. Tem orelha direita. Orelha direita. Orelha direita. Vamos ver se a gente escuta qualquer coisa. Já que com a orelha esquerda a gente não ouviu nada, vamos ver se escuta Não a ouvimos direita. nada de novo com a orelha A direita. direita também não. Acho que eles estão em silêncio ali na sala. Professor André, sua vez agora. Mão ou dedão do pé? Nem mão, nem dedão do pé, professora Carol. Então eu tenho dedão do pé. Ó, a gente tem que tentar encostar o dedão do pé. Só aqui, só a pontinha. Dedão do pé ou do pé Direito ou do pé ou do esquerdo. pé esquerdo. Professora Carol, Vai lá. sua vez de novo. Então eu ganhei, professor André. Mão. Mão. Nossa, a mão. A mão esquerda ou a mão direita. direita, tanto faz. E Então. agora é costas. Costas. Então a gente encosta as costas na parede, professor André. Só as costas. Só as costas, tá? Aí, ó, só as costas na parede. Isso aí, muito bem. E daí? Conseguiram aí realizar o dominó na casa de vocês? Vocês viram que esse foi bem mais fácil do que da aula passada, né? Na aula passada a gente teve, né, que ficar se equilibrando ali, fazendo força para Mas a gente quis dar para vocês aí as possibilidades, né, professor Isso, André? a gente trouxe ali algumas maneiras diferentes de se praticar aí esses movimentos, né, utilizando o dominó, ok? Isso mesmo. Agora, pessoal, a gente vai fazer a gente vai fazer agora para finalizar a aula uma parte teórica que a gente vai contar um pouquinho para vocês da origem do circo, né, professor André? Isso, então a gente vai... Antes da gente dar continuidade nas nossas acrobacias, né, a gente vai contar para vocês um pouquinho a origem do circo. Bom, pessoal, então pra gente finalizar a aula de hoje, a gente vai passar rapidamente para vocês um pouquinho da origem do circo, da parte teórica da origem do circo. Então acompanhem comigo na tela, por gentileza. Esta arte que encanta crianças e adultos surgiu no Brasil no século XIX, com famílias vindas da Europa. Essas famílias se manifestavam em apresentações teatrais. Os ciganos, vindos também da Europa, apresentavam-se ao público, demonstrando habilidades como doma de urso e cavalos e ilusionismo. Desculpa, me atrapalhei para falar essa palavra difícil. Então, isso era o que eles utilizavam, né? Lá no século XIX, quando surgiu o circo, né? Como a gente viu ali lá na Europa, que eles utilizavam com essa perspectiva, né? De dominar ursos e cavalos e fazer essa parte do ilusionismo, né? Que agora eu consegui falar corretamente a palavra. Então, dando continuidade ao slide, acompanhe comigo por gentileza, as manifestações artísticas eram de acordo com a aceitação do público. O que não agradava não era mais mostrado naquela determinada região. Algumas atrações foram adaptadas ao estilo brasileiro. O palhaço europeu, por exemplo, era menos falante, usando a mímica como base.
Já no Brasil, o palhaço fala muito, utilizando de comédia sorrateira e também de instrumentos musicais como violão. Então vocês vejam aí que eles fazem uma diferença, né, de como surgiu o circo lá fora, né, nos países europeus, e como que foi essa adaptação aqui para o Brasil, que teve várias adaptações, inclusive eles deram um exemplo aí com relação ao palhaço. Dando continuidade, acompanhe comigo, por favor. O público brasileiro gosta das atrações perigosas, como os malabares em trapézios e domadores de animais ferozes. O uso de animais em circo é um assunto polêmico, pois muitas vezes esses animais sofrem de maus tratos. Atualmente, as atrações circenses são mais modernas e trazem muitas novidades tecnológicas. Exemplo disso é o Cirque du Soleil. Então, aí a gente fala, antes de falar um pouquinho do Cirque du Soleil, a gente vai deixar um vídeo depois no final curtinho para vocês verem o que é o Cirque du Soleil, para quem não conhece, mas a gente vai falar aqui principalmente dessa questão dos animais, né? Hoje em dia não é mais utilizado os animais nas apresentações do circo, justamente porque teve vários problemas de maus tratos aí no decorrer desses anos que foram utilizados os animais, certo? Dando continuidade, acompanhem comigo na tela, por favor. Hoje, o circo também tem uma ramificação que é o circo contemporâneo, que é aprendido em escolas, não só de pai para filho como antigamente. Uma das primeiras escolas de circo surgiu em São Paulo, a Academia Piolim, em 1978. No Rio de Janeiro, em 1982, foi aberta a Escola Nacional de Circo. Então vocês vejam, né? Nessa questão do circo contemporâneo, né, já teve várias adaptações aí, várias modernidades que foram implementadas, né, dentro do circo que não eram utilizadas antigamente, né? Aí, pra gente finalizar, acompanhe comigo, por gentileza, o meu último slide, onde a gente fala ainda sobre o circo contemporâneo. Nesta escola, jovens aprendem as técnicas circenses e, quando formados, criam grupos e passam a se apresentar ao público. Hoje, a Nau de Ícaros, o Teatro de Anônimo, o Circo Escola Picadeiro, o Linhas Aéreas, a Intrépida Trupe, os Parlapatões, o Circo Mínimo, os Acrobáticos Fratelli, Patifes e Paspalhões fazem parte do circo contemporâneo brasileiro. Então vocês vejam, eu falei aí vários nomes diferentes, né, que provavelmente vocês nem ouviram falar, que são vários circos que existem aqui no Brasil, que são circos famosos e que são considerados circos contemporâneos. E um dos circos também que é considerado contemporâneo, como eu já falei para vocês anteriormente, é o Cirque du Soleil, que é um circo internacional, né? Então é um circo que é um pouco diferente dos circos de antigamente e dos circos tradicionais. Então a gente vê bem a diferença, né, dos circos de quando surgiu lá, quando os circos iniciaram lá no século XIX, tanto na Europa e aqui no Brasil, e como que agora eles têm um outro objetivo, né? Eles trabalham com outro tipo de apresentações, mais modernas, né? Por isso que eles entram dentro dessa perspectiva aí do circo contemporâneo. Então, agora a gente vai finalizar, né, essa nossa aula de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado da nossa prática, da parte teórica aí que a gente falou sobre o circo. E a gente vai estar deixando para vocês aí, no final da aula, 2 vídeos para vocês assistirem. Que é o vídeo do Cirque du Soleil e o vídeo do Saltimbancos, né? Que também é um vídeo onde ele fala um pouquinho sobre algumas apresentações que se chama Balance, né, a apresentação, e ele fala um pouquinho aí dessas questões com relação ao circo contemporâneo. Então a gente vai deixar aí para vocês assistirem esses 2 vídeos.
pessoal, assistiram os vídeos? O que vocês acharam? Né? Então, esses vídeos que vocês assistiram são vídeos de circos contemporâneos, né, professor André? Isso mesmo, dona Carol. Então, vocês puderam perceber, esses trechinhos que nós trouxemos para vocês, tem bastante movimentação corporal, né? Então, onde traz muito do que a gente está trabalhando. As acrobacias, nas nossas né? aulas, né, professora Carol? Então, utilizando as acrobacias, utilizando o corpo aí para realizar os movimentos, né? É claro que nesses vídeos são vídeos de profissionais, né? É outro nível, né, Carol? Né? Vocês não tem. Agora a gente vai falar, né? Vocês não tentem fazer aquilo que vocês viram no vídeo em casa, porque é perigoso. Né? Então, eles são preparados para isso, eles são treinados, eles treinam muito. Então, eles são profissionais nessa área, né, professora? Exatamente. Então, como a professora Carol falou, né? Não vão tentar fazer isso em casa, ok? Só para vocês terem aí uma ideia de como é que pode chegar isso que nós estamos começando a trabalhar aqui, né? Esse conteúdo que a gente está começando a trabalhar aqui, onde pode vir a chegar, ok? Então, e é interessante também, né, professor André, acho que só antes da gente finalizar a aula, a gente contar que existem várias escolas, né, aqui em Curitiba, com certeza em outras cidades também devem existir, escolas que trabalham com projetos de ginástica circense. Exatamente. Né, que trabalham no horário do contraturno, tem até escolas particulares, assim, eu digo escolas que nem tem escola de teatro, né? Tem as escolas que dão aula de ginástica circense específica. Então isso também é interessante a gente saber que existem lugares que são específicos para ensinar essa modalidade, né, professora? Isso mesmo. Então, se alguém gostar muito, né, tiver interesse, também pode procurar essas escolas, essas possibilidades para continuar realizando. Isso ok? aí. Então nós esperamos que vocês tenham gostado das atividades propostas na nossa aula de hoje e convidamos vocês para continuar nos acompanhando na próxima aula. Tchau, tchau.